Fala galerinha, e aí, beleza? Tudo bem, meus alunos? Vamos para mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos trabalhar sobre o tema a estrutura ativa da população brasileira. Neste conteúdo, nós veremos como que estão divididos a população economicamente ativa do nosso país dentro dos três setores da economia. Também abordaremos aí sobre a população economicamente inativa e suas consequências para o desenvolvimento econômico do nosso país. Bora lá para o próximo slide. Nossa estrutura ativa ela está classificada em três setores da economia, então. Isso quer dizer que a nossa população ela está distribuída em três setores econômicos dentro do Brasil, sendo eles o setor primário, onde se desenvolve as atividades ligadas à agricultura, à pecuária e ao extrativismo, sendo ele tanto mineral quanto o vegetal. Temos ainda o setor secundário, que neste setor a PA está distribuída pelas atividades ligadas às situações fabris e também industriais. Temos ainda o setor terciário. O setor terciário é o último setor da economia de um país e tão importante quanto os demais. Neste setor, toda a PA é responsável pelas atividades ligadas ao comércio e às prestações de serviços. Lembrando que dentro das prestações de serviços, nós temos o processo de terceirização da mão de obra. Todos estes setores, eles foram os grandes responsáveis e sempre serão por toda a evolução econômica de um país, porque é em cima deles que nós temos cada investimento, cada desenvolvimento tecnológico, tanto ligado aos centros de pesquisa quanto aos centros universitários, pois eles vão estar trabalhando para implementar cada vez mais esses setores para que possa assim satisfazer melhor a demanda econômica do país. Atualmente nós temos aproximadamente todos os tipos de atividades da economia distribuídos nesses setores. E lembrando que esses setores eles estão divididos em dois gêneros, o gênero feminino e o gênero masculino. Nesse slide agora nós verificamos aí a presença então de três imagens correlacionadas a cada um dos setores. No canto inferior esquerdo, nós temos aí a presença do setor primário, desenvolvendo aí as técnicas da agricultura. Logicamente que nós estamos vendo aí a aplicação, né, da biotecnologia dentro da aplicabilidade e rentabilidade na agricultura, com sementes selecionadas, com maquinários, né, cada vez mais sofisticados. E, claro, a gente sabe que esse fator ele acaba tendo pontos positivos, que é o desenvolvimento e a alta produtividade, mas ao mesmo tempo um grande impacto com relação ao meio ambiente devido à compactação do solo, a pulverização de inseticidas e etc. No canto inferior direito, nós temos aí a presença do setor secundário, através da atividade industrial. Estamos vendo aí a atividade relacionada a uma indústria de fiação, né? Fiação de algodão, assim como nós temos aqui a Copasul em Naviraí. No canto superior, centro-esquerdo, nós temos aí o setor terciário, principalmente com o desenvolvimento da prestação de serviços, onde encontramos vários segmentos, né, da sociedade, desde autônomos, liberais e também profissionais do setor público, como professores, né, também que estão envolvidos aí dentro dessa gama do setor terciário. Cerca de 17% da PA brasileira está aplicada dentro do setor primário.
Esses 17% eles ocorrem especificamente porque a cada ano que passa, mais tecnologias vão sendo incorporadas ao setor primário e isso automaticamente vai diminuindo a quantidade de mão de obra braçal. Isso é uma tendência cada vez maior, né? Estima-se que até mais ou menos 2030, 2032, nós teremos aí aproximadamente 12% da PA brasileira dentro deste setor. Atualmente, 22% da PA está no setor secundário, nas atividades de fábricas e indústrias. É claro que, dentro desse setor, acaba se obtendo um número reduzido de mão de obra, haja vista também a presença aí de grandes tecnologias e maquinários que acabam substituindo a mão de obra humana por mão de obra automatizada. Os demais 61% estão totalmente dentro do setor terciário, que é onde temos os comércios e também as prestações de serviços. Nesse setor acaba sendo aí a válvula de escape, né? Todos os demais indivíduos da PA que não conseguiram ser introduzidos nos setores anteriores, eles vão acabar sobrando para o setor terciário, o que acaba gerando uma grande hipertrofia desse setor, ou seja, uma insuficiência em gerar a empregabilidade em relação à demanda de trabalho que é oferecida. Lembrando aí também que PA nada mais é do que a população economicamente ativa de um país. E o que seria essa população economicamente ativa? É todo o número de pessoas aptas ao trabalho que, legalmente falando, vão acima dos 16 anos de idade e inferiores a 60 anos. Essa margem aí de idade, nessa faixa de idade, equivale então a PA. É claro que dentro desta PA podem existir pessoas que estão trabalhando ou que estão desempregadas, que a gente chama de pessoas ocupadas ou desempregadas. A PA, ela também existe um outro cálculo que é feito, que é um tanto que fictício. Normalmente, quando procura-se atrair investidores estrangeiros ou até mesmo investimentos de órgãos internacionais, costuma-se contar a PA a partir dos 10 anos de idade. Então, cada elemento com 10 anos de idade que já tem exercido alguma atividade remunerada na sua vida é contado como população economicamente ativa. No entanto, qual o problema disso, professor? O problema vai ser que há uma incompatibilidade entre a quantidade real de pessoas aptas ao trabalho, ou seja, acima de 16 anos, que legalmente podem exercer uma função remunerativa, e o número representado, equivalente de 10 anos até os 16 anos, que naturalmente o ECA impede de exercer qualquer função remunerativa. Então nós temos um impasse aí, não é? Nós temos aí um dado que não é um tanto que verdadeiro. Portanto, temos que ter cuidado com os dados da PA. Como vimos aí, aquilo que já foi colocado, as pessoas acima de 16 anos e menos de 60 anos são contados como PA, estando trabalhando ou não. Nesse gráfico agora, nós conseguimos ver aí qual é a perspectiva, qual é o desenvolvimento da população aí e a sua distribuição dentro dos 3 setores da economia até o ano de 2009. Então, esse último dado que nós temos, ele foi referendado no censo de 2010. É claro que agora, no censo de 2020, com certeza esses dados serão um pouco mais diferenciados. Já temos aí algumas parciais que demonstram, por exemplo, um quantitativo de apenas 14% da PA no setor primário e lembrando aí que nós teríamos uma permanência de 22% no setor secundário e 64% aproximadamente de pessoas envolvidas no setor terciário. Lembrando que
meramente uma prévia, né? Temos que aguardar aí o resultado do novo censo de 2020 que vai sair só o ano que vem. Tá? Até lá são os dados que nós temos oficiais aí. Com relação a esses hiperlinks que eu deixei na página, eles durante a gravação eles acabaram ficando inativos, por isso que os slides, né, das imagens não estão sequenciados bem da forma que a gente pretendia fazer, né? Mas bora lá para o próximo. Segundo o IBGE, nós temos aproximadamente 92 milhões de trabalhadores no Brasil. Desses 92 milhões, 40 milhões são cargos ocupados por mulheres. Isso é um fator que tem apresentado um constante crescimento desde o final, né, dos anos 80 e início dos anos 90 ali, quando as mulheres conseguiram a sua emancipação feminina e automaticamente passaram a disputar o mercado de trabalho juntamente com o gênero masculino. É claro que durante esses 20 anos, pouco a pouco, então, ela tem ocupado cargos que antes eram exclusivamente exercidos pelos homens. Por que que essa mudança tem ocorrido cada vez mais dentro do cenário da PA brasileira? Né? Nós temos vários motivos. Um dos motivos é a habilidade da mulher dentro do mercado de trabalho. Segundo motivo seria a exatidão no desenvolvimento dessas atividades. E um terceiro motivo seria a paciência, a perfeição a qual as mulheres tentam desenvolver e com certeza conseguem desenvolver as atividades que lhes são confiadas aí, né? Além de um quarto item que é muito bem cotado atualmente, na hora de empregar uma mulher no setor produtivo, é a confiabilidade, né? Segundo a maioria dos empresários, as mulheres acabam inspirando maior confiabilidade ao exercerem as suas funções, né? Olha lá, né? Então nós homens acabamos aí perdendo o cargo para as mulheres, né? Nada mais justo. Foi reflexo da batalha, das lutas que elas tiveram ao longo desse tempo, né? Afinal de contas, vivemos num país democrático onde deve haver de fato a igualdade. Elas estão envolvidas em diversos segmentos aí, né? Um dos segmentos de maior destaque, que a gente tem a presença do sexo feminino dentro da PA, é a construção civil. Cada vez mais temos aí mestres de obras, arquitetas, designers, né, de interior, externo, paisagistas e também ah, todo envolvimento aí no segmento ligado ao setor de construção. Temos ainda cargos de motorista, né, das grandes empresas transportadoras e até mesmo operadoras de máquinas pesadas, né, esteiras, guindastes e até mesmo no ramo da agricultura nós temos aí mulheres sendo motoristas de máquinas agrícolas, né? Hoje nem chamado de motorista, é mais um piloto, né? Daquelas grandes máquinas que hoje estão totalmente informatizadas, inclusive com GPS para que possa ter uma precisão. Essa é a chamada tecnologia de precisão. Temos aí também a participação das mulheres, obviamente, depois desse advento da emancipação, e que esses postos de trabalho que elas passam a ocupar merecidamente acabam gerando um certo impacto dentro da economia brasileira. Um dos impactos que a gente vê é exatamente o desemprego estrutural. O que seria isso? Nós tínhamos um número menor de trabalhadores dentro do Brasil e com a entrada da mulher no mercado de trabalho, obviamente que esse número cresceu significativamente. Logo, faltam estruturas, né? Faltam locais para empregar toda essa população que está envolvida dentro da PA. Neste próximo slide, nós verificamos então que para diminuir esses impactos, né, é claro, o setor terciário teve que promover a terceirização, ou seja, aquelas pessoas que não conseguem ter um trabalho de carteira assinada, registrado certinho, elas vão partir
para a terceirização, montando muitas vezes seu próprio negócio como prestador de serviços, né, como são o caso dos microempreendedores que estão surgindo cada vez mais. Além disso, também os chamados autônomos, ambulantes, camelôs, fazem parte dessa gama aí de novas áreas de atuação no setor terciário. Por que que isso acontece? Volto a dizer mais uma vez, por conta da hipertrofia que tem ocasionado devido à grande demanda de mão de obra e à falta de postos de trabalho para ocupar essa demanda. Não estou dizendo aqui que falta emprego de fato no Brasil. O que falta são mão de obra qualificada para ocupar os diversos setores que estão presentes aí dentro do Brasil. Existem muitos cargos que não têm profissionais para trabalhar, tem que importar essa mão de obra. Por outro lado, existem cargos que praticamente estão congestionados de tanta oferta de trabalho. A nossa PA, ela atinge uma margem aí, no caso de mulheres, né, trabalhando, de aproximadamente 12 milhões de pessoas que estão, perdão, atinge 12 milhões de pessoas que estão desempregadas dentro dos setores da economia. Então, se nós pegarmos de toda a capacidade de PA que nós temos no Brasil, de aproximadamente 92 milhões de pessoas, cerca de 12 milhões hoje não possuem emprego, estão esperando um novo emprego. Portanto, entram na fase de desemprego, o que acaba onerando grandemente o poder público do país e automaticamente reduz aí investimentos em outros setores. Para amenizar esses impactos, né, a terciarização do setor vem incentivando serviços informatizados cada vez mais. É claro que a terciarização são os serviços voltados à robótica e automaticamente aos serviços totalmente informatizados, o que diminui o uso expressivamente da mão de obra física, aumentando cada vez mais a necessidade de uma mão de obra intelectual, né, e bem qualificada. Outro fato comum é o aumento significativo de pessoas com a idade mais avançada em exercício da função. Tá? Isso acabou resultando no quê? Com o aumento da população idosa dentro do Brasil, o Brasil acabou mexendo nas leis previdenciárias, ou seja, hoje no Brasil se aposenta mais tarde, por quê? Porque as pessoas estão vivendo mais e estão passando mais tempo exercendo as funções elaborativas. Portanto, o que o poder público entendeu? Que não havia necessidade de uma aposentadoria tão cedo. Logo, passamos a trabalhar mais, galera. É isso aí. Cada vez mais teremos então pessoas com mais de 60 anos trabalhando, né? Já que a expectativa de vida aumentou e as condições de qualidade de vida, né? Antes desse surto aí de coronavírus, que estava mais equilibrado, passa a ser realmente expressivo, né? Cada vez mais as pessoas de mais idade estão ocupando postos de trabalho, até por conta de sua experiência e também por normalmente ocuparem cargos de confiança, né? Então, normalmente completam a idade, mas acabam não se aposentando, ficam exercendo a função. Então, será usado, como eu já disse, mais a força intelectual e a capacidade de empreendedorismo, de inovação, do que a própria força física, né? Aquele que estiver preocupado apenas com o físico se tornará, então, uma mão de obra totalmente obsoleta, né? Fato este é o que estamos vivendo agora, né? Estamos dependendo aí de nos adequarmos a uma nova situação e, com isso, desenvolvermos mais o intelecto, né? E empreendermos em nossas aulas também, né, galera? Temos ainda aí o indicador de população economicamente inativa, que seria a PI, que vai indicar o número de pessoas que estão fora da atividade. Temos aí então um quadro que mostra que essa evolução vai ser cada vez mais significativa de fato, né? Vai aumentar
expressivamente o número de idosos, o que significa que nós estamos caminhando aí para o chamado bônus demográfico. O que é esse bônus demográfico? É quando o país passa a caminhar para o seu envelhecimento populacional, onde você tem um número expressivo de idosos que muitas vezes pode estar exercendo funções elaborativas também. Então, ou seja, eles já completaram sua idade de trabalho, mas ainda continuam exercendo uma função. Portanto, isso é chamado de bônus demográfico, que tem os pontos positivos e o negativo, né? O negativo, é claro, com o envelhecimento da população, tem que se mudar os investimentos e os objetivos e as estratégias que existem no nosso país hoje, né? Então, pensar em um Brasil diferente, pensar em um Brasil que terá mais pessoas adultas e idosas do que jovens e crianças. Então, a questão para nós, né, a geração de vocês principalmente, já começar aí se preocupando e analisando o que fazer para tornar o país um tanto que mais produtivo e com justiça social. As pessoas que são consideradas fora da produtividade são crianças, pessoas incapazes física ou mentalmente e os idosos, né, porque já completaram seu tempo de serviço. Todos estes são considerados, então, para o Estado, olhando pelo lado matemático, apenas como déficit. Portanto, são custos e não são considerados créditos, o que o país acaba então vendo isso como sendo um peso, né? Isso em termos matemáticos, pessoal. Porque, claro que os nossos idosos são reflexo de que a nossa população melhorou e que a qualidade de vida está melhor. Mas, por outro lado, o país pensa matematicamente que essas pessoas já não estão trabalhando como trabalhavam, nem recolhendo os impostos que recolhiam, mas que têm direito aos seus salários. Portanto, são vistos como onerosidade. Foi um dos motivos então que levou o Brasil a ter uma reflexão diferente, né? E lançar aí a reforma da Previdência, o que nos leva aí a trabalhar cada vez mais, em torno de 40 anos aproximadamente, onde a média de aposentadorias superará aí aos 70 anos de idade. Lembrando que a expectativa de vida tende aí até 2050 a aproximar-se dos 84, 85 anos. A previsão então é que o Brasil até 2030 possua aproximadamente 43 milhões de idosos, 15 milhões a mais do que o que tem hoje. Já tem que se haver uma preocupação se o Brasil vai ter dinheiro em caixa para pagar a aposentadoria de toda essa galera aí, né? Então, o Brasil tem que se preocupar em criar novos rumos e analisar novas fontes de arrecadação e investimento ao mesmo tempo. Mesmo que a gente veja isso com maus olhos, não tem para onde correr. Sem dinheiro, não tem como pagar salário de ninguém. Como já falamos, né, todo o índice populacional acima da idade que ainda exerce função chamada de bônus demográfico. Desta forma, então, cabe ao Brasil investir cada vez mais em estratégias diferenciadas. Bom, pessoal, esta foi a nossa aula de Geografia do Brasil. Espero que todos vocês, meus queridos alunos, tenham gostado. Obrigado pela participação de vocês. Vou deixar aqui duas atividades para que vocês possam pensar e responder, e logo em seguida também estar fotografando e postando através da escola web e também pelo WhatsApp. Durante o período da aula, estarei à disposição de vocês pelo WhatsApp para tirar qualquer dúvida e também auxiliá-los nos exercícios. Lembrando ainda que vocês deverão estar fazendo aí as atividades do plural maestro, que são relacionados à tarefa mínima pertinente à aula 6 de Geografia do Brasil. Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima aula. Fui!